Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na videoaula de hoje vamos estudar o sistema reprodutor masculino, mais especificamente o epidídimo, que está representado aqui nessa peça anatômica. Ele fica localizado posteriormente e superiormente ao testículo, nessa região aqui, tem um formato de meia-lua. Ele tem 3 porções que a gente pode observar. A porção superior mais dilatada é chamada de cabeça, a porção mais alongada é o corpo e a porção final aqui a gente chama de cauda, que está em continuidade com o canal ou ducto deferente, que faz parte também aqui dos ductos genitais extratesticulares e que vão terminar no ducto ejaculatório. Bem, agora a gente vai ver então em mais detalhes na lâmina a estrutura do epidídimo. Bem, continuando então aqui na lâmina, estamos observando no maior aumento a constituição básica do epidídimo, que ele é formado por um túbulo todo enovelado, que está mostrando o lúmen, o epitélio, e como ele é todo enovelado, na mesma lâmina vai aparecer vários tipos de corte. Por exemplo, aqui estaria um corte transversal, o túbulo estaria vindo aqui, foi cortado nesse sentido. Aqui parece um S, ele estava fazendo uma curva. Então vão ter vários tipos de corte. Aqui outros cortes transversais. Aqui em cima foi um corte tangencial, por exemplo, pegando somente a parte de revestimento epitelial. Entre esses túbulos, aqui a gente vai ter uma mistura de tecido conjuntivo com fibras musculares lisas. E chamando a atenção que no caso do epidídimo tem uma diferença também com relação ao tipo de túbulo e a localização. Na região da cabeça do epidídimo vão predominar os dúctulos eferentes, que são aqueles dúctulos que drenam a rede testicular do testículo e levam os espermatozoides para o epidídimo. Nessa região, que a gente não está observando nessa lâmina, a diferença é que esse epitélio seria mais curto, normalmente, e teria cílios. E ele teria a função principal de absorver o excesso de líquido. Mas esse daqui, como foi um corte transversal, que provavelmente ou passou pelo corpo ou pela cauda do epidídimo, a gente está vendo o epitélio padrão aqui do epidídimo, do ducto epididimário, aliás, que é um epitélio pseudoestratificado, relembrando que é um epitélio que tem núcleos em alturas diferentes, só que todas essas células têm encontro com a membrana ou lâmina basal. E ele ainda apresenta várias projeções aqui superficiais, que são os estereocílios, ou os falsos cílios, que são projeções da membrana apical, da superfície da célula, com função de aumentar a superfície de absorção também, já que essa é uma das funções do epidídimo. Aproveitando então, falando com relação às funções, as funções básicas do epidídimo é o armazenamento de espermatozoides até o momento da ejaculação. Outra função seria a reabsorção de líquido que foi produzido lá no testículo e também a fagocitose de fragmentos de espermatozoides ou de espermatozoides danificados ou espermatozoides que tenham morrido nesse processo, eles vão ser reabsorvidos aqui por essas células epiteliais. São células que apresentam diversas organelas, como lisossomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, e são células bem altas. Então, por isso o epitélio cilíndrico pseudoestratificado. Aqui em volta, um tecido conjuntivo que a gente poderia descrever como fibromuscular, já que tem fibra colágena e também tem músculo liso, que auxilia na hora da ejaculação, tem contrações peristálticas dessas fibras musculares lisas. E a gente também encontra capilares sanguíneos, vasos sanguíneos, pode encontrar inervação. E no centro, aqui, essas estruturas pontilhadas, meio rosas aqui, são os espermatozoides, já que é um local de acúmulo de espermatozoides. Vou colocar no aumento maior para a gente observar um pouco mais de detalhes dessas estruturas. Continuando, o aumento agora de 100 vezes, dá para observar melhor o epitélio, que é pseudoestratificado,
relembrando, tem núcleos em várias alturas. A gente vai encontrar algumas células mais basais, que geralmente funcionam como células tronco teciduais para repor essas células epiteliais, e células cilíndricas altas, com várias projeções aqui, que são os estereocílios. Só relembrando, estereocílios são projeções de membrana longas, ramificadas e imóveis, com função de aumentar a superfície de absorção. E além disso, aqui não está presente, mas ele também apresenta algumas vesículas de secreção, já que uma outra função do epidídimo seria fazer a maturação dos espermatozoides. E durante esse processo de maturação, são liberadas algumas enzimas aqui nessa região que vão agir nos espermatozoides, iniciando a motilidade do flagelo. Então, até esse ponto, o espermatozoide é imóvel, assim que ele sai do testículo. Aqui ele começa a adquirir a motilidade, embora ainda lenta, que é o processo que a gente chama de maturação. E durante esse processo de maturação, o espermatozoide também sofre algumas alterações na região da cabeça. Vão ser adicionadas uma capa de moléculas glicoproteicas que protegem ele até ele chegar no sistema reprodutor feminino, onde ele vai sofrer depois a capacitação para fazer a fertilização. Esse processo, então, de deposição dessa capa glicoproteica pode ser chamado de decapacitação, que ele serve para proteger esses espermatozoides para que eles só se tornem, entre aspas, férteis quando eles entrarem em contato com o sistema reprodutor feminino, que vai fazer assim a capacitação, que seria a retirada dessa capa proteica e hiperativação do flagelo, e aí sim ele poder fertilizar o ovócito. Aqui em volta, novamente, aqui a gente pode observar vários vasos sanguíneos e uma mistura aqui de músculo liso com tecido conjuntivo, que a gente pode chamar de tecido fibroelástico. Se eu for mexendo aqui a lâmina em volta, olha, ela é toda dessa maneira, vão ter cortes em vários ângulos. Como ele é todo enovelado, pode aparecer cortes como esse, aqui no qual ele está fazendo uma curva, cheio de espermatozoides. Em volta, sempre o tecido conjuntivo, também chamado de lâmina própria, que é fibromuscular. E externamente, ele vai ser revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo, que está arrebentada, que é o que delimita o epidídimo. Só para encerrar aqui, mostrando então num aumento maior de 400 vezes, aqui dá para observar em mais detalhes o epitélio pseudoestratificado, no qual a gente observa que na região basal algumas células menores, arredondadas, que têm contato apenas com a membrana basal, que funcionam como células tronco teciduais para repor as células principais. E essas células mais altas, as células cilíndricas, que também são chamadas de células principais, que são as que apresentam os estereocílios. Aqui observando, olha que são estruturas bem longas, ramificadas. Aqui na luz ou lúmen está cheio de espermatozoides que estão cortados em vários ângulos. E externamente a esse ducto epididimário, aqui do lado, olha, está a mistura de tecido conjuntivo com fibra muscular, que é o que a gente chama de tecido fibromuscular. A gente vai encontrar fibras musculares, fibras colágenas, fibroblastos e outras células. Então essa é a estrutura básica do epidídimo. Obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.